Oi, gente, bem-vindas, bem-vindos a mais um Papo de Mãe aqui com vocês. Muito obrigada por cada um que está aí do outro lado da tela, curtindo a gente, acompanhando. Hoje nós estamos aqui com um papo com a Liana Bastinski, que já é da casa, já está aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por mais um papo aqui com a gente. Nós vamos dar continuidade, né, Grazi? A parte 1 que teve, agora a gente vai fazer a parte 2 de um assunto que tem rendido muito, o Senhor tem falado muito, tem abraçado muitas mães, e a gente espera que com essa segunda parte isso também se dê continuidade, que o Senhor vá falando ao coração de muitas mamães, papais, ouvintes, né, a todos os públicos. Liana? Oi, gente. Oi, você já tá com saudade? Passou muito tempo já, né? Também acho. Ai, obrigada, gente. Sempre bom estar aqui. Sempre vem com alegria. De verdade, assim. Sempre vem com alegria pra gente... Né, a gente é tão leve porque a gente sempre vem sabendo o que a gente vai dizer. Não porque a gente decidiu, mas porque a gente sempre tem certeza da parte de Deus. O que a gente deve falar. Qual é o tempo para falar do quê, né? Particularmente como são experiências bastante profundas que eu tenho trazido aqui na mesa, eu sinto assim que tem mais cura para mim, né? Cada vez que eu falo, e mesmo a gente, né, já estando com as cicatrizes prontas, né, as emoções elas são um pouquinho mais tratadas. A gente recebeu feedbacks assim lindos e creio que vamos receber muito mais, porque eu acredito que esse vai ser um dos nossos vídeos que vai muito longe, porque ele vai realmente no coração, né, das pessoas, e foi de alma mesmo, de coração para coração, né, que a gente abriu aqui os nossos corações, e é tudo verdade, né? A nossa verdade nua e crua. É verdade, no mais profundo, né? Do fundo do coração. E agora essa segunda parte, essa segunda etapa, do que nós vamos contar? O que a gente vai ouvir aqui de ti? Já não foi suficiente, né? Ainda tem que ter parte 2. Então... Confesso que foi isso que eu pensei quando aconteceu. Eu pensei, não é possível que o Senhor vai trazer tristeza sobre tristeza. Parte 2 não é só aqui no podcast, a foi na vida real também. Foi na vida real, infelizmente foi, mas hoje já, né, conseguimos olhar como as atribulações são para a glória do Senhor, né? São as coroas de glória que a gente vai acumulando e vai crescendo, vai expandindo. A minha história tem um final feliz, né? Tem um refrigério depois disso, mas na verdade né, nós contamos aqui que eu havia perdido uma gestação em março, né? O bebê deveria nascer em novembro, que era quando faria 1 ano da morte do meu pai, sim, né? Era praticamente a data do parto ali, era mais ou menos naquele período realmente do falecimento do meu pai. Então, a gente realmente se apegou naquilo como um cenário perfeito. Um cenário perfeito. E então, né, novembro, vivemos o primeiro ano de luto que a gente precisou viver. Eu acredito até que o luto vai ser um tema que nós vamos trazer aqui em algum momento, né? E aí, em final de novembro, início de dezembro, a gente descobriu outra gestação. Como eu falei que eu não fiquei com nenhum tipo de restrição, com nenhum tipo de... Porque foi muito espontâneo, né? Bem no início, a perda da gestação, enfim. O físico, ele se recuperou muito mais rápido do que as emoções. O que aconteceu? Eu engravidei novamente. E aí, sim, nós novamente celebramos, até porque... não podia ser que fosse acontecer de novo, não era possível, né? A gente já tinha sido... não cai duas vezes no mesmo lugar, a gente já tinha sido aprovado. Nem passa pela cabeça. Não passa pela cabeça as vésperas de Natal, a gente ia celebrar aquele Natal, já planejando como ia contar para todo mundo, aquele renovo viria sobre nós. O que aconteceu? Descubro a gestação, passamos alguns dias, começo com sangramento novamente, aquilo que eu temia me sobreveio, chega até a dar era um pouco diferente,
Mas, assim, imediatamente eu fui na médica, pedi para ela me atender, abençoada, aquela, a mesma. Vocês irão Que conhecê-la, vai chegar daqui a vai pouco. chegar. Abençoada, maravilhosa, ser humano incrivelmente profissional, né? E eu acho que muitas vezes a gente gasta muito criticando, e, né? Eu vou aqui denunciar, eu vou criticar, eu vou falar de um mau atendimento, de algo, mas a gente precisa realmente valorizar pessoas que pagam o preço por ser pessoas melhores, né? Por ser profissionais mais humanos. Então, existe essas pessoas. A gente ainda precisa acreditar no bem das pessoas e encontrar, e a gente tem a graça de encontrar com elas nas horas que a gente mais precisa. E fui lá, ela olhou, não, teu colo do útero tá fechadinho, isso pode acontecer, mas vamos ali fazer uma ultrassom. Nesse meio tempo, chamei meu marido, a gente foi juntos e minto. Nessa segunda vez a gente não foi juntos. Eu fui, como foi algo muito assim, eu disse, eu vou lá ver, eu estava trabalhando, saí, deixei as crianças com a mãe, não falei que era e segui, porque eu disse, não vou fazer alarde, não estou nem preparada para... Não vai acontecer, não pode que vai acontecer, eu já pensando se aconteceu, né? Fui fazer esse ultrassom, né, que é de praxe, e no momento da ultrassom o médico avaliou que pelo atraso, né, que é a conta que eles fazem, né, atraso menstrual com o tamanho do embrião, enfim, né, da fase gestacional, a minha gestação estava incompatível com o tempo de gestação que eu deveria estar. Ou pode ser que os cálculos estão errados, mas as medidas não estão batendo. Foi a notícia. Eu sozinha na sala. Se tá. O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa informação? De novo. Na verdade, ali eu já entendi que não tinha ido para frente. O doutor mesmo, muito experiente, uma pessoa que já tinha feito todos os meus exames e tudo aquilo que ele tinha dito, avaliado, sexo dos bebês. Outro médico maravilhoso, ele disse, estou tendendo a entender que essa gestação não evoluiu, tá? Muita diferença. Então, assim, eu já saí dali sabendo que não tinha dado certo. Só que dessa vez já, sabe assim, como tipo assim... Bate. Ai, pode bater. Foi diferente. Já tô dormente, eu acho, né? Mas... Nem tinha se recuperado ainda direito da primeira, né? E aí, o que eu pensei? Eu lembrei daquelas palavras, como eu reagir, a forma como eu lidar com isso. E realmente, assim, eu não camuflei sentimentos naquele momento. Foi uma graça que eu tive extra, diferente da outra vez. Então, eu chamei meu marido, a gente se encontrou no estacionamento do Angelone, onde tinha no mercado, onde eu tinha estacionado o carro. E depois a Grazi. E onde eu tinha estacionado o carro. Afinal, quem vai fazer exame sempre estaciona ali, né, gente? É o ponto, né? É o ponto. Sempre tem umas comprinhas para fazer mesmo. E aí chamei meu marido e disse, encontra comigo aqui, onde é que tu tá? Perto do escritório, tô aqui. Ele tinha uma audiência, então ele tava de terno e gravata, em dezembro, muito calor. Chegou com a pastinha na mão, que ele ia para audiência. Audiência, para quem sabe, como a profissão de advogado é tipo assim, a coisa inadiável. Enfim, era uma reunião inadiável, muito importante. Não lembro exatamente os... E aí eu chamei ele no carro e falei, Cheiro, hoje eu não me senti muito bem, não passei muito bem, fui na médica, fui contextualizar, assim. E aí eu vim ali da ultrassom agora, assim, desse jeito que eu tô contando pra vocês. E aí assim, ó, não deu de novo. E aí pra mim foi muito difícil, porque aí ele despencou. Aí vê um homem daquele tamanho, de terno, gravata, né, assim, pra trabalhar, baixar a cabeça e ficar aos prantos, assim, cortou o meu coração demais. E aí aquilo dá aquele tipo assim, por quê? Daí voltou aquele sentimento. Por quê? Né?
E aí, logicamente, que veio uma miscelânea de coisas sobre ele. E eu falei, eu só dizia pra ele assim, mas eu tô bem. Não, mas eu tô bem. Eu acho tô que esse é bem. um dos pontos, né, Liana? Ele viu todo aquele processo. né? Isso. Isso. Com a gente, assim, eu tive essa preocupação também, porque eles ficavam mais desesperados. O meu marido, né, ficou mais, assim, parece desesperado em me ver naquela situação. Isso. Então, assim, meu sentimento, a minha emoção ali do depois, o importante é cuidar dela agora. E aí gera aquele desespero, Sim. assim, né? Aquela, como ele mesmo falava, a vontade era de arrancar a dor de ti. É. E aí não poder fazer nada. Isso, né? porque a gente precisa entender que nós e eles vivenciamos as coisas de uma forma diferente, Isso. naturalmente. A gente exige sentimentos iguais, não é justo com ninguém, né? Até Uhum. mesmo mulheres vivem de formas diferentes, quem dirá a mulher, o homem, o pai, a mãe. Sim. E aí, nisso, a gente ficou muito triste, assim, eu lembro muito da cena. E aí eu falava, né? Não, mas eu tô bem. Olha, tipo assim, olha pra mim, eu tô bem, olha aqui. Eu tô bem, não, mas eu tô bem. Ele dizia, mas como? Eu dizia, mas como? Acho que, né? Acho que a prova errou de endereço, só pode. Só pode. E aí, né? Me culpei de novo de ter contado, me culpei de ter celebrado, me culpei de várias coisas. Não no mesmo grau já, confesso que já não no mesmo grau de culpa, né? Mas, assim, a gente ficou muito triste, então a gente combinou que a gente ia se recompor um pouco para depois a gente levar isso para as crianças. Naquele dia, a gente tinha prometido que ia levar eles na piscina, que ia fazer o exame médico para poder ir na piscina, no clube que a gente tinha muita vontade, que eles pediam muito para que a gente voltasse para lá e tal. Então, aí o que a gente fez? A gente viveu a vida normal, a gente pegou eles, a gente levou o exame lá, levou eles na piscina, né? Certo, assim, a cara era misericórdias. Não, né? Eu olho assim, eu acho que nessas horas Deus veio e ele contabiliza algum pontinho pra nós. Eu acho. E tipo assim, sabe aquelas casinhas que vão fechando 5 assim? Tipo assim, Ganha mais um risquinho. tipo assim, não, ó. Uma Crescesse um estrelinha. pouquinho, expandisse. Crescesse um pouquinho. Aqui nós temos uma pessoa um pouquinho mais forte. Porque quando eu olho pra trás, eu não sei como eu fiz tudo que eu fiz. Não sei mesmo. Assim, né, destroçada, assim, daí parece que as dores, elas querem vir tudo de caminhão de volta pra cima da gente, ela não vem uma dor, quando são processos, assim, muito intensos, muito próximos, ela não vem sozinha, então parece que tu fica, eu me sentia resistindo, assim, aquele, sabe assim, quando abre aqueles caminhões de pedra, assim, e derruba tudo, então a minha sensação, assim, que eu tava segurando Muito uma porta, cansativo. muito exaustivo, muito mesmo, e aí, nisso, né, depois contamos para as crianças, um a um. Aquela lástima, né? Aquela tristeza. Mais uma vez, eles não perguntaram nada. Só sentiram de novo. Nada. A única coisa que a Bianca, eu vou falar o nome dela agora, que ela baixou a cabeça e ela disse assim, com a lágrima, ela sacudia, a lágrima pingava e ela dizia assim, por que eu tenho que esperar tanto pela minha menina? Oh, linda, né? E eu dizia, Senhor, não basta ela esperar, ainda tem que ser uma menina, tu vai ter que ser, oh Deus! Vai Eu ter sei que tu trabalhar. é, mas no momento não tô podendo, não tô conseguindo. O que acontece? Parece que tu não tens mais uma mínima porção de fé nessas horas. E aí, sabe o que eles fizeram? Choraram, se entristeceram, me protegeram, me cuidaram. Assim como meu marido, um homem. Tudo isso só fez eu admirar ainda mais ele, né? Quero aproveitar. Sei que eu te amo. Momento love do Momento podcast. love. Cadê a musiquinha? Porque aí a gente vê Deus separando homens de meninos, né? Isso mesmo. E aí eu via o meu marido, né? Quando eu engravidei dessa vez de novo, ele dobrou os joelhos do lado da minha cama, tocou na minha barriga, agradeceu a Deus por aquele filho. E
ele também estava cheio de medos. Quem dera a gente passar algum momento que a gente não tenha medos. A gente só se olha e quando as pessoas nos acham muito corajosas, a gente diz: como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem. Porque, na verdade, que bom que se pode enxergar coragem, mas, na verdade, a gente olhando pra gente mesmo, se olhando no espelho, a gente realmente se sentiu com muito medo. Porque o medo, ele não quer ficar com medo só numa situação. Como eu já falei aqui, ele quer enraizar pra tudo, então tu fica com medo da vida. A gente ficou muito tentado a ficar super protetor com os nossos filhos, a ficar com medo de tudo. Sim. A gente não sabia ainda que medo que viria depois da história aqui que eu já contei, né? E pra ver que os medos, eles não fazem nada, eles não livram a gente de nada. E eu tava pensando também sobre esse medo, porque no meio tempo da primeira gestação, a Mel também ficou grávida, né? Então, de tu não passar esse medo pra ela, Isso mesmo. de não passar pra Isso outras mesmo. gestantes que Pra venham outras. até a ti, É porque tu tens esses contatos, Isso. né? E eu tive amigas e irmãs muito próximas que tiveram perdas gestacionais e as mesmas palavras que Deus me deu fui usada para entregar para elas e foi muito doloroso para mim. Só que, por um lado, eu sabia que elas olhavam nos meus olhos e eu não precisava dizer nada, porque elas viram o que eu passei, né, amiga? Então, eu sabia, assim, que tu sabe que tá doendo, né? Uhum. Então, Era assim... Era um entender de pensamento mútuo, assim, né? Tanto de ti pra mim, de mim pra ti. Eu lembro que uma vez eu tava na casa dela, num momento, assim, lá no fundo do poço mesmo. E aí já tava cansada de chorar, tava cansada de me debater. A gente fica realmente fisicamente exausta, porque aí aquilo te consome pra todas as coisas. Sabe, aquilo vai drenando a tua energia. Isso. E aí eu olhei pra ela e disse: amiga, só me diz, eu só tenho uma pergunta pra fazer e eu quero que tu me responda, né? Só me responde. Um dia isso vai passar? Porque eu preciso ter a esperança de... Tudo bem não ser agora, tudo bem não ser daqui a um mês, tudo bem se ela não ser daqui a um ano, ali, né? que a gente vai morar ali o resto da vida. Então, assim, isso passa de verdade, assim... Me diz do fundo do teu coração. E ela assim, passa. Eu disse, não, então eu acredito. Então eu vou esperar, eu vou aguardar ansiosamente por este momento, sabe? De poder estar sarada, curada. Às vezes a esperança que a gente vai entregar em algum momento para as pessoas não é trazer a solução para elas. Isso eu entendi. Imagina, eu queria arrancar, eu dizia assim, ó, eu já passei, tá bom? Deus então mandou aqui, não precisa elas passarem. Dá para elas esses filhos, né? Deixa eu celebrar esses filhos nelas. Mas ao mesmo tempo, Deus nos ensina o quê? Que às vezes só tem que entregar a esperança de olhar para o outro e dizer, vai passar. Passa. Não é para sempre. E daí não é um jeito que tu fala da boca pra fora. Não, tipo assim, ai, respira fundo, segue. Porque tem muita gente que não vivenciou, que vai, não, mas vai passar. Daqui a pouco tu tem outro. Daqui a pouco tem outro. Mas é do fundo do coração, é de sinceridade, né? É de alguém que já passou por isso e sabe que realmente vai passar. Que não é palavras ao vento. Não, né? E sabe o que uma das coisas também, que quando Deus nos diz para mostrar os nossos processos, isso é bem importante, tá? Quero que vocês gravem bastante isso. Quando Deus fala para mostrar os nossos processos, as nossas dores, as nossas feridas, para algumas pessoas, talvez não. Eu sempre digo, ferida aberta a gente não sai mostrando por aí. Mas para algumas pessoas, é para gerar testemunho. Porque se eu não tivesse aberto o meu coração com toda vergonhosa verdade, com toda a minha, sabe? Se eu tivesse ficado preocupada em, porque tem alguma liderança em mim, tem alguma autoridade delegada a mim, ou porque qualquer coisa assim, ou porque, eu sou uma referência para certa pessoa, e a gente não se expõe, a gente perde a autoridade em vez de ganhar. Porque eu tenho certeza que a Mel ter visto as minhas misérias faz ela ver o valor do meu testemunho. Faz ela ver o valor daquilo que realmente Deus pode fazer. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa, a gente fala da força. Só que a gente olha e pensa assim, meu Deus, eu não sei o que eu faria no lugar. E assim, As pessoas que não diziam... Assumem a fraqueza para se sentirem Isso fracos, mesmo. mas é o contrário. Né? Isso mesmo. Fraquezas te torna grande, né? Isso mesmo, porque tu vai vencer, vai passar. E aí, quando, né, é um testemunho real, é uma história real da vida real, né? Então, essa coisa de a gente, assim, também querer se bancar de muito forte, assim, sabe? Quem me encontrou nessa época na rua, e aí era época de Natal. Então, assim, eu tinha
pavor de encontrar as pessoas, já mencionei isso antes. Eu tinha pavor de encontrar as pessoas. Eu não queria, assim, que as pessoas falassem coisas que eu precisaria dar uma resposta, ou de repente eu não daria uma boa resposta, ou só o fato de perguntar na frente dos meus filhos, algumas pessoas vinham, então eu já imediatamente olhava pro rostinho deles e, sabe, teve uma vez que uma pessoa chegou contando que estava grávida. E um dos meus filhos virou para mim e falou assim, eu vi no olhar dessa criança. E eu falei assim, tá tudo bem. Ele falou, eu queria ter me sentido muito mais feliz. E eu tô me sentindo muito mal por isso. Porque eu amo essa pessoa. E eu realmente celebro. Mas eu queria ter me sentido muito mais feliz. Eu falei, eu também. Eu também. Só que isso não faz a gente desejar nenhum mal. Isso não faz as pessoas deixarem de contar com a gente. Só que a nossa alma tá machucada. Então vamos levar isso para Deus, porque Ele vai tratar. E né, ela falou, é verdade, vou orar, vou pedir perdão para Deus por isso. Pede por mim também. Mas, né, a gente vê que o nosso coração é tratado na comparação, na inveja, na coisa tipo assim, poxa, né, eu sirvo ao Senhor, né, parece que é um mau testemunho de si mesmo que Deus está dando. Eu dizia, meu Deus, e agora? Meu Deus, que isso? Ou que Deus nem sabe o que tá fazendo, né? Eu tinha esse sentimento. Eu tinha esse sentimento, aí eu me culpava logo em seguida quando eu via alguém engravidando que não queria. Ah, sim. Daí mexi em um lugar lá dentro, assim, que eu tinha que realmente me jogar aos pés do Senhor e disse, ai, Deus, me perdoa, porque a vontade era dizer assim, ó, olha só, ela não queria. E aí eu tô querendo, e daí tu não tá dando pra mim. Mesmo, assim, tu me isso tirou é um e eu queria. passa por muitas pessoas, né? Eu senti assim, eu acho que nisso, assim, esses dilemas, eles vêm. Eu acho que a gente falar deles com as pessoas certas, que não vão, né, detonar a gente. Eu acho que é preciso, cada um funciona de um jeito. Eu pude falar só, eu não sou de falar imediatamente, eu preciso organizar as coisas dentro de mim, né? Então, dependendo da reação, explodir, ou guardar, ou me aquietar, para depois eu conseguir realmente falar e organizar as coisas. Então, era época de Natal, eu via aquelas luzes, eu me sentia mal. Só que o que acontece? A gente se comprometeu que a gente não deixaria que o Natal dos nossos filhos fossem afetados, que as memórias, que as tradições fossem afetadas. Então, o que a gente fez? A gente tomou mais um pouco de fôlego, deu as mãos, eu e meu esposo, não, nós vamos fazer esse Natal feliz para eles. Pensa a força que eu fiz para montar aquela árvore. Gente, era assim, rangendo os dentes. Porque como a gente falou aqui, não é lógico. Ah, mas tem eles ali. Sim, eles me deram força. A gente, sempre digo, a gente se tornar responsável por algo, por alguém, faz a gente permanecer de pé. Porque muitas vezes a gente, mas eu não sou capaz, eu não dou conta. Mas quando o Senhor chama a gente para se responsabilizar por algo ou por alguém, para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um líder, para ser um irmão mais velho, para ser uma pessoa que dá conselho, para ser uma pessoa que bota alguém na tua mesa para conversar, a gente se compromete. Quando a gente se compromete, a gente não está fazendo pelo outro, a gente está fazendo pela gente. Se eu e meu esposo não tivéssemos, nesse período disso que a gente já contou um pouco, assumido compromissos, com certeza nós não estaríamos de pé na fé e não sei mais no que. Mas a gente conseguiu permanecer com os nossos compromissos. Mas vocês fingiram, vocês colocaram máscaras, A gente precisa entender a nossa responsabilidade. Responsabilidade não é fazer aquilo que a gente sente, o que a gente tem vontade. Logicamente que a gente deu tempo ao tempo das coisas, né? Mas ter se tornado responsável fez a gente continuar com os nossos compromissos da igreja, das reuniões, com os nossos filhos, no ensino com eles. E aí isso, hoje a gente olha, eu não sei como eu consegui, mas aí a gente olha, foi isso que me manteve de pé. Porque a vontade era o quê? Ficar deitado numa cama sem tomar banho, né, gente? Ficar no escurinho e pronto. Né? Encolhida, posição fetal. Tipo assim, meu Deus. Mas isso ia adiantar alguma coisa? Não. Ia demorar muito mais. Muito mais. E eu não sei o tanto que essa amargura ia enraizar. Eu não sei até onde essa amargura ia alcançar.
Então, tu não sabe que áreas da tua vida, o que tudo essa amargura ia dominar. Porque no final das contas, a gente está falando de perda gestacional, mas para bons entendedores, a gente está falando aqui de amargura. Isso. A gente está falando aqui de coisas na vida que nos frustram e nos fazem amarguradas. E ou a gente vai para a mão de Deus ou a gente vira amargurada. Ah, mas tu não passou o que eu passei, mas não fez... Não, mas peraí. Qual foi o teu processo de semente de amargura? Sementes todos nós recebemos de amargura. A questão está em como a gente vai... se a gente vai semear elas, porque eu tinha muitos elementos, muito adubo na minha mente para essa semente de amargura. Mesmo, eu tinha muito imaginário, muita bagagem de vitimismo, muita história negativa vista na vida para acrescentar a minha semente de amargura. Mas, pela bondade e misericórdia, por ter levado essa semente para a mão do bom fazendeiro, do bom agricultor. Bom fazendeiro, a gente brinca que tem um livrinho lá em casa chamado Vai Dar Tudo Certo. Recomendo, inclusive. E aí, né, o bom agricultor, ele vai saber o que fazer com cada semente. Aquelas que ele descarta, aquelas que ele semeia, aquelas que ele aduba, aquelas que precisam de mais água. Essa foi a diferença. Nós não somos melhores porque a gente passou e tem outras pessoas patinando no processo. A diferença está na mão de quem a gente correu. Essa é a diferença. E é por isso que a gente está contando aqui, né? Quer dizer, corre para a mão do Pai. E aí essa história acaba bem, no final das contas, né? Eu não precisei fazer nenhum tipo de procedimento, também tive a expulsão, né? Da parte, né, uterina, tudo ali, tudo perfeito, sem nenhuma intervenção também. Então eu não precisei de nenhum tipo de restrição novamente. E apenas pela bagagem de fé que a gente tinha, a gente permaneceu não evitando filhos, mas só pelo que a gente tinha construído já. Mas fé e coragem não eram palavras que faziam parte da gente no momento. Nós vivemos, eu e o Felipe, depois disso, um período de dezembro ali a fevereiro, mais ou menos, que foi férias e tal, que a gente olhou um para o outro e a gente deduziu que Deus tinha esquecido da gente. Nós dois ficamos com esse sentimento. Parece que Deus nos esqueceu. Sabe assim, quando abandona assim no fundo do celeiro, assim, em algum lugar esquecido, aquela coisa no depósito, tudo aquilo que ele prometeu está revogado. Em algum momento, talvez a gente pegou uma rota errada e não estamos vendo onde, da nossa cabeça não foi intencional, mas talvez tenha sido. A gente começou a questionar várias coisas e a gente se sentiu esquecido. E aí Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, vem dizer para nós que não importa como a gente esteja se sentindo, Ele continua sendo Deus. E em fevereiro, eu tive um ciclo depois, que a gente fica muito alterada, né, hormonalmente, tudo. Não fiquei bem de vitaminas e tudo, assim, nesse processo. Mas em fevereiro, por um milagre, eu engravidei novamente. O que a gente pensa? Se aconteceu 2, pode acontecer 3, pode acontecer 4. E, na verdade, daí eu inverti, eu já não esperava mais o melhor. Eu só esperava o pior. Então, vou falar com todas as letras para vocês aqui. Eu deixava de tomar água para não ter que ir no banheiro fazer xixi, para não ter que ver que eu estava sangrando. Porque eu imaginei que qualquer momento ia acontecer. Tanto que eu cheguei a ter infecção de urina nessa gestação, um pouco mais para frente. Agora eu entendo por quê, né? Eu praticamente não dormia bem, rangi muitos dentes, fiquei muito tensionada. Então, assim, eu passava o dia caindo pelas tabelas, realmente esperando. Aí a gente resolveu não contar para ninguém mesmo. A gente não tinha condições de contar como uma boa notícia que merecia, e a gente não queria isso para esse bebê. Não era uma questão de a gente achar que alguém, porque se contasse ia acontecer. Não, a gente não conseguia. O jeito que ia contar ia ser ruim, né? Exatamente, a gente não conseguia. Qualquer coisa que viesse nos atingiria. A gente estava muito vulnerável. Então a gente resolveu que ia fazer os primeiros exames, e aí fui fazendo beta,
fiz exames consecutivos, a gestação evoluindo. E aí minha primeira meta era passar das semanas que eu tinha perdido os outros bebês. Então, era passar desse período. Então, acreditava eu que ia ficar mais aliviada. Então, fizemos a primeira ultrassom. Aquele som que tinha faltado, né? Aquela música para os nossos ouvidos que tinha faltado das outras vezes. Dessa vez estava lá. Aquele tuque, 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 tuque. Bem forte, coisa linda. Um dos melhores sons dessa vida, né? Eu brincava ainda quando eu fui a primeira ultrassom com a Mel, ouvi o Ravi, e eu chorei muito, porque eu dizia, Senhor, né? O Senhor dá um jeito de cantar uma música aos nossos ouvidos, de consolo, quando uma música nos falta, né? E foi exatamente isso que ouvir o coração do Ravi batendo nesse período significou para mim. E aí, né, a gente se emocionou muito ouvindo aquele coração, o significado de tudo aquilo. Realmente parecia que estava fazendo o nosso coração bater de novo, né? E quando a gente diz que a gente quer viver algo novo, vem processos antes, né? E a gente ouviu, então, o coração da Betina. Quando ouvimos, resolvemos contar para as crianças, então a gente contou. Eles receberam com alegria um pouco ressabiados. E a gente deixou eles muito à vontade para eles sentirem, expressarem, falarem tudo o que eles poderiam pensar. A gente não podia garantir que não ia acontecer de novo. Isso que é muito difícil. Mas a gente resolveu que a gente ia guardar aquele tesouro entre nós. Então, todas as crianças sabiam, todos mesmo, desde o menorzinho. E eles não contaram para absolutamente ninguém por 2 meses. Convivendo com todo mundo. Cuidavam de mim o tempo todo, na casa e tal. E aí o medo foi, né? Foi indo. Então, a gente foi fazer a ultrassom. Eu e o Felipe fomos juntos. Eu não conseguia. Eu peguei um pouco de trauma de ambiente hospitalar, assim. Isso que eu não tive que fazer nenhum tipo de intercorrência, mas eu acho que o fato daquele ambiente de eu ter ido sozinha e tal, que eu não tinha percebido isso, eu fui perceber nessa outra nova gestação. E aí, então, a gente fez tudo junto, assim, com a mão agarrada, assim. E aí, né, nessa ultrassom, a gente descobriu que era uma menina. Então, a gente chorou muito. Aí, doutor, meu Deus, tu com tantos ainda te emociona. Eu disse, doutor, se eu te contar a história nem inteira. sabe. Eu disse pra ele, doutor, a emoção só aumenta. E realmente eu acho que é isso mesmo. A gente já conhece aquele amor que antes era desconhecido. Então, tu sabe o significado de uma ultrassom perfeita, de um coração batendo. É tudo uma proporção muito maior quando a gente já é mãe, né? Não só quem passa por perdas. E aí, nisso, a gente descobriu que era menina e aí a gente fez uma revelação em secreto para eles. E aí, a menina chegou. A menina tão esperada chegou e aquelas roupinhas que vinham sendo guardadas há anos, elas estão lá, caminhando pela casa agora. Meu Deus. Estão lá correndo. O medo foi se desfazendo como nuvem à medida que eu fui caminhando. Né? E aí a gente contou para todo mundo, para as avós, de surpresa no Dia das Mães. Depois posso resgatar os vídeos. Quando legal. Né, for pro ar, a gente tá publicando junto, eu nunca publiquei. E eu já tava barrigudinha, eu fico barriguda bem rápido, então assim, não era só gordura. E aí depois elas ficavam tipo assim, como que eu não vi como eu fui dança? Todo mundo ficou muito assim, porque eu já tava de 13 semanas. Né? Já tava ali a toda. E aí a gente, né? E aí o medo foi indo e eu clamava ao Senhor. Não me deixa ter esse arrependimento de não ter curtido por causa do medo. Eu não vou suportar 9 meses com medo. Eu preciso de um milagre, eu dizia ao Senhor. Eu preciso de um milagre, tira o medo de mim. Me deixa desfrutar da bênção que o Senhor me deu. Daí vem uma história, porque a fulana perdeu com 20 semanas. Eu já pensei, vai ser agora vai ser a minha novidade. Porque a fulana perdeu no parto. Eu já pensei, agora vai ser... Então, a mente da gente, ela destrói os nossos sonhos. E tira de a gente celebrar. E aí, nisso, a Betina ficou pélvica. Então, eu tinha tido 2 cesáreas, depois eu tive 2 partos normais. E aí, agora eu teria que ter uma cesárea. E muito curioso, né? Porque, assim, afinal de contas, já tinha feito, depois de 2 partos, 2 cesáreas, é algo muito difícil. Já tinha tido 2. E aí, agora eu tive que fazer uma cesárea. E aí, na mesa da cirurgia,
A Betina rompeu a bolsa e tá sendo 36 semanas, perfeita, gordinha, linda, maravilhosa. E, né, a gente já resume, porque aí é a história da Betina agora, a gente vai contando na vida real. Mas ela tem uma vida com bastante emoção. Nasceu a bebê 5 e o Senhor me entregou uma palavra, que é a palavra que eu quero encerrar o nosso tempo aqui. E eu tava, né, depois de tudo isso, cesárea, daí prende as mãos, anestesia. Eu estava totalmente impotente ali, sendo que eu tinha tido um parto anterior de um bebê de quase 5 quilos. Nada vai me deter. Né, com toda a força do mundo, e aí de repente tu tá ali totalmente dependente. E aí o Senhor me disse, eu já ministrei essa palavra, inclusive, que Ele cumpre o que Ele promete. Não importa como a gente se sinta, é tempo que Ele ia entregar na minha mão aquilo que Ele tinha prometido. Ele ia entregar na nossa mão sem dores, sem dor nenhuma, aquilo que Ele prometeu, porque aquilo que Ele promete é assim, enriquece e não acrescenta dores. Então, assim, literalmente, Ele me mostrou nesse lugar, tá vendo? Tu não pode sair correndo, tu não pode fazer força, tu não precisa fazer força. Tu és minha filha e eu cumpro o que eu prometo. Se dependesse de como tu estivesse se sentindo, tu não teria essa filha. Teria evitado ela. E aí agora, do começo ao fim, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, o Deus que cumpre o que promete. Então, muitas vezes a gente imagina que é por muito fazer ou por muita força fazer. E ali naquela mesa, anestesiada, Ele me entregou a minha bênção. Linda, gordinha, perfeita. E aí o medo se vai. E aí Ele, né, realmente diz pra gente, ser valente, eu sou o teu Deus. Então não é, quando Ele diz pra Josué, seja forte e corajoso, não é sobre como Josué deveria se sentir. É sobre Josué ter a certeza de quem disse, eu sou teu Deus, eu te enviei, eu não te mandei, foi eu que te mandei. Então é sobre o que Deus está falando, não sobre como a gente está se sentindo. Josué só vai se sentir forte e corajoso se ele souber quem enviou ele, se ele souber quem é o Deus dele. Porque fora isso, se olhar para a realidade, nós não seremos fortes e corajosos. Então é para onde a gente olha. Então tá aí a Betina hoje, perfeita, saudável. Depois disso já ficou refém de um assalto, já ficou na mão, né, literalmente nos olhos do inimigo, mas Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Ele deu um arco-íris tão brilhante, tão colorido, tão radiante, tão alegre. O arco-íris assim que ilumina a nossa casa, colore tudo. E que a gente, né, possa olhar para as Betinas da vida, que são os nossos memoriais de fé aí, e dizer, né, esse é o nosso Deus, que cumpre o que promete, não importa a força que a gente faça, importa o quê? A nossa entrega. Uhum. Não é por força, é por entrega. E quando a gente entrega, que a gente não diz, eu não vou mais sentir medo, não vou mais sentir medo. Então a gente só para e descansa. E as nuvens se vão, se dissipam, e aí vem o arco-íris. E tá aí o nosso arco-íris. Lindona. Lindona. É linda demais. A gente vai deixar aqui um spoilerzinho pra vocês desse deixar- arco-íris vamos lindo, deixar um maravilhoso. potinho. Todo mundo merece ver. Merece. Todo mundo É. merece. Aqueles olhinhos toda brilhantes, colorida, oh meu Deus. brilhante. Ela realmente é a tradução do amor de Deus para nós. É. Especialmente na história dela. E a gente vai contar para ela que ela ficou escondidinha, guardadinha como tesouro. Diferente dos irmãos. Porque a história dela é essa. Eu não vou contar com culpa. Eu vou contar para ela que a história dessa, que ela foi nosso tesourinho escondido. Que todo mundo guardou esse segredo. Para quando ele fosse revelado, a gente pudesse revelar com toda a alegria que ela merecia. E ela merece. É verdade. Muito bom, muito feliz por poder estar contando essa história. Nós agradecemos, tá? Por ter Isso. aberto o coração, né? Por ter... A gente viu no primeiro episódio como foi importante as pessoas se sentirem acolhidas com a dor. E agora com a solução também, né? Isso Com a mesmo. esperança. Com a esperança. esperança. Então, Ele é um Deus que tudo a pode. gente precisava ele é um Deus fazer essa que continuação. tudo faz. É. E a esperança, né, amiga? A gente até conversou
se encaminhando agora para o final, a gente até comentou sobre isso algumas vezes. Que a esperança não necessariamente, para quem já teve uma perda gestacional, é outro filho. Não. Né? Não necessariamente. Nunca foi a nossa. Isso, esse foi, né? Não desfecho ainda, quem sabe ainda, né? Uhum. Vem mais alguns arco-íris aí. É. Mas esse foi o desfecho dessa história e o Senhor quis fazer assim na vida de vocês. Mas em muitas outras ele vai sarar a ferida, ele vai curar. E o desfecho vai ser outro, né? Ele vai derramar o azeite e vai ser curado da mesma forma. Então, para cada uma ele vai derramar um bálsamo diferente. Isso mesmo, isso é bem importante deixar registrado. A gente nunca se condicionou Deus ser Deus, o condicionou nossa cura, nossa restauração por vir outro filho. Muito pelo contrário. Uma nova gravidez, ela gerava muito mais medo do que cura para nós naquele momento, sinceramente falando. Tanto que a gente até procrastinou de fazer o exame, tá? Do medo que a gente tinha de o que a gente faz com essa informação agora, o que a gente espera. E a gente realmente estava esperando o pior. Então, não condicionem a cura e esse bálsamo, esse refrigério, assim, a Deus apenas como um próximo filho. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então, a nossa forma é assim, a gente tem que contar ela, porque a gente precisa de mensagens positivas, otimistas, esperançosas, porque esse é o nosso Deus, um Deus que bom, um Deus que surpreende, mas não é condicionado às nossas expectativas. É um peso muito grande para essa próxima criança, digamos assim, né? De ser esperada para sarar ali, não. Deus vai sarar, às vezes ele vai sarar no caminho, às vezes ele vai sarar antes, às vezes ele vai sarar depois, de né, outras amiga? formas. De outras formas. Isso mesmo. Mas muito obrigada por compartilhar a tua história, a gente já se emocionou muito, as nossas ouvintes, participantes também, né, deram o feedback ali. Coração na mesa, né, exposto. Mas o Senhor tem se agradado. Obrigada, amiga. Amém. Obrigada. Gente, muito obrigada também vocês que acompanharam a gente até aqui, esse programa maravilhoso com a Liana. A gente se vê na próxima semana. Mas antes a gente queria deixar aqui, né, registrado os nossos patrocinadores desse programa, a Quimera e a 295, que a gente não pode continuar o programa acontecendo sem a parceria deles. Para a gente é muito importante. Muito obrigada, nossos parceiros. Obrigada a todos que fazem esse podcast acontecer. Tchau, tchau. Tchau.